Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos com vocês juntamente para estudar mais um assunto maravilhoso. Mais uma semana juntos, né? Estamos aqui nessa oportunidade que Deus tem nos dado, nos proporcionado esta semana para nós estarmos aí estudando mais um assunto maravilhoso. Estamos já concluindo, gente, já estamos perto aqui da conclusão dos nossos assuntos, estamos na lição de número 11 e eu convido você para fazer parte comigo nesta semana desta lição maravilhosa. Antes de nós entrarmos aqui, já quero estar agradecendo a todos que têm feito parte, né, que têm nos ajudado, que têm estado conosco junto nesta batalha, nesta peleja aqui. Eu convido você para continuar conosco, assistindo, deixando aí a sua participação, deixando o seu comentário, pois a sua participação aqui é muito importante. Então você é muito importante aqui para conosco, deixando aí o seu comentário, né, deixando o seu like aí, fazendo parte aqui juntamente comigo dessa videoaula aqui. Então não se esqueça, aperte aí o sininho, deixa aqui embaixo os seus comentários, aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, aqui, deixa embaixo aí o seu comentário, aperte aqui do ladinho aí o sininho e não se esqueça, tá? Você que não está inscrito no nosso canal, eu convido você, né? Convido você para se inscrever aqui no nosso canal. Não vou me esquecer, gente, deixa eu, né, me lembrando aqui. Não vamos esquecer do nosso canal Nada Além da Verdade também, que está uma benção. Olha, vou falar para você está perdendo. Convido você para ir lá, fazer seu comentário lá também. Nós falamos a semana passada agora sobre concernente ao suicídio. Deixa eu só fazer aqui que está um pouquinho de calor, mas falando sobre o suicídio, gente, tá muito bom, viu, o comentário. Eu gostaria que você nos acompanhasse lá, deixando também a sua participação. Se inscreve lá também no nosso canal, né, falando sobre assuntos diversos, né, sobre vários assuntos. E aqui no nosso canal aqui, nós falamos sobre as lições da escola dominical. Então, aqui é um assunto, lá a gente trata de outro assunto, um assunto mais diversificado, sendo que aqui nós focamos apenas nos assuntos da EBD, né, que é fazer aí o seu comentário construtivo, da forma que você quiser comentar aqui no nosso canal. Estamos abertos aqui para ouvir seu questionamento, a sua colocação dentro concernente ao assunto. Então eu te convido você para estar juntamente comigo aqui, fazendo parte aqui do nosso assunto de hoje, amém? Então vamos lá, sem mais perder mais tempo, sem mais delongas, quero entrar aqui já na lição de hoje, que a lição de hoje está bastante interessante, está bem conceituada, tem bastante coisa para nós aprender, para nós estudarmos juntos hoje. Então, convido você para fazer parte aqui, não se esqueça, tá? Deixa o seu like aí para nos ajudar aqui a continuar com o nosso canal, porque você é o nosso... você é o que faz com que esse canal ele continue para frente, é a sua participação. Então, você é o telespectador e nós somos aqui os coadjuvantes. Então, vamos lá. A lição de hoje, o tema da nossa lição de hoje, ela diz sobre a mordomia, ela nos fala, né, sobre a mordomia das obras de misericórdia. Então, nós iremos hoje aprender sobre esse assunto tão importante, né, sobre a mordomia das obras de misericórdia. Então, você vai entender, você vai ver, saber, né, e juntamente conosco participar sobre esse assunto aqui da mordomia das obras de misericórdia. Será que nós temos sido misericordiosos? Nós pregamos tanto amor, gente, né? Nós vemos aí a falácia, né? Falasse tanto do amor. O apóstolo Paulo escrevendo em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre a supremacia e a excelência da caridade. A caridade nada mais é do que caritas, né? No grego, a caridade nada mais é do que o amor seguido de obras. Então, quando nós entendemos a caridade no sentido, não somente num sentido passivo, quando nós entendemos o amor não só no sentido passivo, mas nós entendemos o amor no sentido ativo, nós vamos compreender o sentido da obra de misericórdia. Tem alguns teólogos até que têm falado sobre a discussão, né, sobre o debate do apóstolo Paulo com Tiago, quando Paulo ele defende
a fé, e Tiago ele defende as obras, mas ali é tão maravilhoso quando nós entendemos, quando nós compreendemos os textos, nós pegamos a mentalidade do apóstolo Paulo, né, e pegamos também a mentalidade de Tiago, né, que era o líder da igreja judaica ali, e o apóstolo Paulo, líder da igreja gentílica. Então, quando nós entendemos a visão dos dois ali, nós começamos a perceber que, na verdade, eles não estão se divergindo, não estão divergentes em palavras, em colocações, em teologia. Não, eles não estão sendo divergentes. Pelo contrário, eles estão se ajudando ou se ajuntando em si nos seus pensamentos. A teologia de um, ela faz com que a teologia do outro se complete. Então, tanto o pensamento do apóstolo Paulo como o pensamento do apóstolo Tiago, eles se ajuntam quando Tiago ele fala sobre as obras, né? Mostra-me a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Aí o apóstolo Paulo fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé, né, ela faz com que nós entendemos qual é o fundamento da nossa religião, porque a religião hoje, nós entendemos no conceito, né, num conceito aí, religiosidade, mas não entendemos no conceito de uma religião, não na mudança de pensamento apenas, de filosofia apenas, mas nós entendemos a religião no conceito de mudança de atitudes, quebras de paradigmas, aonde nós vamos quebrando os paradigmas que nos afastam das pessoas, porque hoje nós por nós sermos tão religiosos, nós acabamos pré-julgando, né? Fazendo julgamentos prévios das pessoas, porque não comunga da mesma fé que nós. Então nós somos tão ingratos quando nós achamos que Deus ele ama apenas o crente, o evangélico ou o cristão, o católico em si. Não, Deus amou todos, Deus amou o mundo de tal maneira, e essa tal maneira, esse amor tão sobrenatural, tão maravilhoso de Deus, é a sua misericórdia. É porque um atributo, né, que nós vamos entender hoje aqui sobre o atributo da misericórdia, o atributo do amor, na verdade, né, um dos atributos de Deus que está ali dentro do seu amor, que é o atributo da misericórdia, que ela faz parte, né, do amor de Deus. Então, quando nós entendemos esse conceito de que Deus, ele já desde os primórdios, né, desde a sua origem, né, de todas as coisas, na verdade, desde a origem de todas as coisas, Deus já vem agindo com a sua misericórdia, porque Salmos 89, nós vamos ler depois, Salmos 89 ele diz que a justiça e o juízo são as bases do trono de Deus, a misericórdia e a verdade, ela vai adiante do seu rosto. Então, vamos entrar aqui na nossa lição de hoje falando sobre as obras de misericórdia. É o que nós precisamos entender, gente. Ser misericordioso não é um favor que nós fazemos às pessoas. Olha só, entenda isso, compreenda isso. Ser misericordioso não é fazer um favor às pessoas. Não é você achar que você está fazendo um favor ou você está fazendo algo ali somente porque você deve alguma coisa para as pessoas. Não. Ser misericordioso é você fazer a obra ou o amor de Deus, ele florar em seu coração. Porque o termo que nós vamos entender aqui, a etimologia da palavra misericórdia, ela vai além do que um simples favor, do que um simples ato de bondade apenas. Não é só isso. Tá bom? Nós vamos entender mais aí além. Então vamos lá. Então, a mordomia das obras de misericórdia é o tema da nossa lição de hoje. E nós vamos entender porque Deus ele é tão maravilhoso para conosco aqui. Amém? O nosso texto áudio diz assim em Tiago, né? Tiago capítulo 2, verso 13, vai dizer assim: porque o juízo será sem misericórdia. Olha só o que o apóstolo Tiago ele tem dito aqui. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, olha só que coisa importante que nós devemos atentar para isso. Nós devemos atentar para esse ato.
da forma que você agir, porque as coisas elas agem assim no sentido de uma plantação, como que se você estivesse plantando alguma coisa, porque existe essa lei que Deus nos deixou, essa lei tão maravilhosa que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas maravilhosas. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas maravilhosas, coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você também vai colher coisas ruins. Então, da forma que você plantar, é a forma que você vai colher. Não ache que você vai plantar uma semente de maracujá e você vai colher pocã. Não, você vai colher aquilo que você plantou. Tem pessoas que planta em toda a sua vida, no decorrer da sua história, da sua vida, ela planta espinho por todo lugar que ela vai. Então a pessoa ela é capaz de semear espinhos por toda a sua história. Aí quando chega o momento dela colher, ela acha que ela vai colher rosas. Não, você plantou espinho, meu querido. Você plantou espinho. Então, se você plantou espinho, é espinho que você vai colher. Entendendo que todas as rosas, elas têm espinho. Mas só que, para você colher rosas, você também vai passar por um momento espinhoso da vida. Mas não é você viver plantando espinhos por onde você passa, não. Você tem que plantar coisas boas para você colher coisas boas. Por quê? Porque o fruto do Espírito é aquilo que nós produzimos. Então, o que você produz, isso se chama fruto do Espírito. Então, você só produz coisas boas, frutos do Espírito, se você verdadeiramente for usado segundo o Espírito Santo quer te usar. Então, não ache que você vai plantar espinho e vai colher coisas boas, vai colher plumas ou vai colher algodão. Não, você vai colher espinhos também. Então, é a lei da semeadura. Então, a misericórdia não se trata somente de um sentimento, gente. Vamos entender isso, porque tem muita gente achando que, eu tenho dó, que pena, como ele está sofrendo, olha que dó dele. Isso não é ser misericordioso. Isso não é ser misericordioso. Ser misericordioso é você ser recíproco àquilo que a pessoa está sentindo, mas também você agir concernente àquilo no sentido de ajudar a pessoa. Então, muitas das vezes nós não queremos botar a mão, né? Não queremos intervir naquela situação porque achamos que não é conveniente ou não vai ser satisfatório para o nosso ego, ou até mesmo vai ter algum lucro ou alguma satisfação para nós aí. Então, muitas das vezes agimos por muito querer, né? Ou até mesmo querer aparecer demais e acabamos aí perdendo a mão das coisas aí. Mas que nós possamos hoje aprender rapidamente aqui. Então, para que o juízo será... Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então, da forma que você agir, se você for misericordioso para com seu próximo, pode acreditar que virá um momento que você também, ou aquela pessoa que você agiu de misericórdia para com ela, ela também agirá de misericórdia para com você. Pela misericórdia e pelo amor que Deus tem para conosco. Amém? Então, eles viviam em comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, a graça era algo que eles tinham demais. Eles poderiam até não ter bens, eles poderiam até não usufruir de muitos bens, mas o que eles tinham era o favor de Deus, era essa graça tão maravilhosa que simbolizava o amor de Deus para com eles. Então, o verso 34 diz assim: não havia, pois, entre eles necessidade alguma. Olha, quando nós vivemos em comum, gente, tem muita gente que fala, né? Só virar um pouquinho aqui. Tem muita gente que fala, não, porque viver em comum, viver em comum, essa comunhão, esse comunismo, né? No sentido... Não estou falando nesse sentido errado, desse comunismo errado que se pregam por aí afora. Estou falando num sentido de comum, de viver em comum, das coisas viverem, todos viverem em comum.
num pensamento, numa única filosofia, numa única regra de fé, de prática, de amor, de esperança, de caráter, porque não adianta nada você achar que eu vivo em comum, mas eu sou um mau caráter. Você nunca vai viver em comum com ninguém, você só vai pensar em você, só vai pensar, é igual político, né? Político, na verdade, é mau caráter. Por quê? Porque ele prega uma coisa, mas quando ele vai colocar em prática aquilo que ele é, na verdade, ele é um verdadeiro de um mentiroso, enganador, porque o seu caráter não condiz com aquilo que ele tem pregado, ensinado, mostrado para as pessoas na época das eleições, né? Mas vamos lá, não é o comentário aqui não é isso. Vamos voltar aqui. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então você vai ver que, olha, eles não tinham, o coração deles não estava apegado nos bens materiais. Então eles tinham, sim, necessidades, eles tratavam as necessidades conforme era o pensamento, conforme era o contexto daquela era, daquela história. Eles se ajudavam em si. Se haviam pessoas necessitadas, passando necessidade, aquele que tinha mais, ele dividia, ele pegava aquilo que ele tinha, ele repartia com o próximo, eles ajudavam uns aos outros. As igrejas, né? As igrejas que o apóstolo Paulo ele foi fundando, a igreja da Galácia, de Colossos, várias igrejas ali que Paulo, né? De Efeso, várias igrejas ali, elas aprenderam o que era viver em comum, tanto que quando os irmãos de Jerusalém estavam passando necessidade, as igrejas que Paulo tinha fundado, elas tiravam ofertas, tiravam valores ali, se ajuntavam e enviava para os irmãos ali que estavam passando necessidade, estava passando aquele período de fome ali na Judéia. Então, gente, ser misericordioso é isso, é você não olhar para apenas a necessidade sua, mas você olhar para a necessidade do próximo, porque quando nós olhamos somente para nós nos tornamos egoístas, egocentristas. Quando nós olhamos somente para as nossas necessidades, para os nossos desamores, nossos desacordos, né? E queremos somente resolver os nossos problemas, trazer para nós a resolução das nossas necessidades e deixamos de lado as pessoas, deixamos de ajudar o próximo, olhar para as necessidades do próximo. Então, quando nós pensamos assim, somos amargos, somos ingratos, porque Deus nos amou primeiro, Deus nos guardou, nos ajudou primeiro, e que Ele quer que nós façamos aí aos nossos irmãos. Mas continuando aqui, Lucas agora capítulo 10, verso 30, vai falar sobre e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo. Então, você está vendo aqui a parábola do bom samaritano, né? Essa parábola do bom samaritano é um exemplo de misericórdia, mas nós temos alguns aprendizados dentro dessa parábola aqui. Por quê? Porque nós temos algumas personagens, né, que permeiam essa parábola. Jesus ele utiliza de algumas personagens, né? Ele se apega a algumas personagens ali para apresentar algo dentro dessa parábola. Por quê? Porque ele fala sobre ele conversando ali com um fariseu, né, com um homem da lei. E aquele homem da lei, ele estava questionando Jesus em alguns fatos ali sobre a lei. Só que aí, o que Jesus apresenta para ele? Ele apresenta uma parábola. Ele pega a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque com certeza aquele homem, ele questionava a quebra que Jesus vinha fazendo sucessivamente de alguns princípios da lei mosaica.
Então Jesus, para provar para ele que ele veio não para mudar a lei, mas para cumprir a lei na íntegra e na prática, Jesus coloca essa parábola para ele. Olha, vinha descendo um homem, ou um certo homem caiu na mão de salteadores. E esse homem ele foi roubado, espancado e foi deixado ali no meio do caminho, meio morto, quase morto. E descia para Jerusalém um sacerdote e depois um levita. Passaram por aquele homem, mas passaram de largo. Aí você aprende que aquele que era para agir com misericórdia, porque o sacerdote era o religioso, né, daquela época. Era considerado o pastor, o líder, né, o apóstolo daquela época. O homem que tinha a moral, a lei, o princípio religioso em seu coração, tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas e não de passar de largo e abandonar as ovelhas caídas. Era para ser aquele homem que tinha misericórdia em si, que praticava misericórdia, mas o que ele fez? Ele passou de largo e deixou aquele homem caído quase morto. Veio também um levita. O levita era aquele que era responsável pelo serviço. O levita nada mais era do que aquela pessoa que hoje, né, nós vemos que acha que tudo está voltado para ele, porque ele faz melhor, ele canta melhor, ele louva melhor, ele adora melhor, ele faz melhor, ele trabalha melhor, tudo que ele faz é melhor. Então era responsável, ele era o responsável pelo serviço, pela obra, né, pela obra do templo. Ele era responsável pela música, pelos músicos, pela sinfonia, por toda a obra ali que permeava o templo ali na questão da música, da adoração, do louvor. Então estava na mão dele. Era para ser um homem de sentimentos, era para ser um homem que tinha um sentimento era para ser recíproco ao próximo. Mas esse também passou direto. Esse também viu aquele homem cair e foi embora. Por quê? Porque ele não quis se envolver. Mas aí veio descendo agora um samaritano. O samaritano era aquela pessoa que todo mundo odeia. Era aquele que era o bullying, né, da escola, o bullying da faculdade, do trabalho, da sociedade. Era aquele homem que era discriminado por todos, que não valia nada, que todo mundo olhava para ele com a visão de esse é o errado. Esse só faz coisa errada, esse não é para estar no meio. Mas aquele homem, quando ele viu, a primeira coisa que ele fez, ele desceu da sua cavalgadura e foi lá tratar aquele homem que estava caído. Trata as feridas dele, coloca ele naquele cavalo e leva ele para a estalagem. E paga as dívidas, paga tudo aquilo que ele ia gastar ali. E ele vai embora e fala, olha, depois que eu voltar, se ficar faltando alguma coisa, eu vou pagar. Então você vê como que nós aprendemos a respeito da misericórdia. A misericórdia não é um fato que você somente pensa, você somente fala, somente sente. Não. Não é um sentimento comum, não é um sentimento qualquer que se expressa com palavras. Não é um sentimento que você se expressa em olhar a pessoa e falar coitadinho dele, olha como ele é um coitado, o que fizeram com ele, se compadecer, se condoer somente em olhar, em ver o compadecimento da pessoa, ou o padecimento da pessoa e não fazer nada, não. A misericórdia, ela caracteriza o amor em ação. É você ser misericordioso para a pessoa que está do seu lado. Muitas das vezes a pessoa acha, né, nós vemos aí, né, muitos jargões falando sobre missões. Missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Mas e as missões do nosso coração? Aí aqueles que pregam, aqueles que acham que missões está no coração de Deus e que também ouviu e entendeu que a missões faz parte, ele quer ir lá para os Estados Unidos, para a Europa, para a França, Canadá e tal, e isso, Japão, Itália, Espanha, quer ir para esses lugares para fazer missões, mas na verdade as missões dele é missões de viajar, de conhecer, a ter um currículo. Olha, fui para a Europa, aprendi o inglês, o francês. E esse é as missões que ele quer fazer. Agora, quando ele olha num conceito de ter misericórdia, ele faz missões aonde ele está.
Porque você ser misericordioso é você olhar para as pessoas que estão do seu lado e que precisam de você. Muitas das vezes fazer missões você não precisa ir lá do outro lado do mundo, não. Você, aonde você está, você faz missões. Então, gente, essa é a questão aqui. Jesus fala a respeito disso. Porque eu quero misericórdia. O que eu quero é misericórdia, não sacrifício. Porque o sacrifício já foi feito. Jesus já fez o sacrifício por nós. Então o que ele quer agora é que nós sejamos misericordiosos. Me faz lembrar Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim, ó: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, olha, só alcançarão misericórdia aqueles que forem misericordiosos. Porque aqueles que tratar com justiça, esse também será tratado com justiça. E aqueles que tratar com misericórdia, esses alcançarão a misericórdia. Porque muitas das vezes somos tão ruins com as pessoas, queremos julgar, fazer julgamentos, pré-julgamentos, sem ter misericórdia no coração. Aquela mulher que foi pega no ato do adultério, foi pega em ato, em pleno ato de adultério, foi levada até Cristo. E chegando até Jesus, colocaram os dois ali, colocaram a mulher, na verdade, porque o homem não foi pego, colocaram a mulher diante de Jesus e chamaram a multidão. E a multidão, cada um catou uma pedra para apedrejar aquela mulher. Aí Jesus estava ali. Aí alguém, com certeza, do meio da lei, que queria pegar, na verdade, Jesus, pegou e falou para ele: olha, Senhor, foi pega no ato adulterando. O que nós faz com ela? Na lei de Moisés, manda apedrejar. Aí Jesus olha para eles, olha para a multidão e diz assim: olha, se vocês não tiverem pecado, se cada um de vocês que está aqui no meio não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado aqui pode atirar a primeira pedra. E Jesus se abaixou e começou a escrever na terra. Quando Jesus levantou, todo mundo tinha ido embora. Aí a mulher olhou para Jesus, falou. Aí Jesus olhou para ela e ela olhou para Jesus, claro. E Jesus perguntou: mulher, cadê os seus acusadores? Aí ela pegou: Senhor, não sei, eu acho que foi todo mundo embora. Aí Jesus pegou e olha para ela e falou: mulher, vai e não peques mais. Vai e não peques mais, porque se eles não te julgaram, eu também não vou te julgar. Sabe por quê? Porque Jesus não estava ali para fazer um julgamento daquele pecado que a mulher tinha cometido, não. Jesus não estava ali para matar aquela mulher, para tirar a vida daquela mulher, para lançar aquela vida no inferno. Não, o que Jesus ele veio fazer? Jesus ele veio para resgatar os perdidos. Jesus veio para tirar as pessoas das unhas do diabo, do inferno. Jesus não veio para jogar as pessoas no inferno. É o que está acontecendo com as igrejas hoje. As igrejas não estão tendo misericórdia das pessoas. Gente, a igreja foi trazida, foi implantada, sabe para quê? Para ter misericórdia, para trazer as pessoas lá de fora para cá, não para jogar pessoas daqui para lá. Nós não fomos chamados para jogar as pessoas no mundo. Nós fomos chamados para resgatar as pessoas do mundo. Não importa qual o pecado que ela cometeu. Então, muitas das vezes nós julgamos pelo tamanho do pecado, mas nós não vemos o tamanho da misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eclesiastes capítulo 3, verso 23 e 24. Verso 22 e 23, na verdade. Lamentações capítulo 3, 22 e 23, na verdade. Bom, Lamentações capítulo 3, 20. Que nós somos carne. Nós somos carne, nós somos feitos de carne. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que andar segundo o Espírito, nós temos que andar pelo Espírito. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo aqui, ele está querendo dizer que nós vivemos neste mundo, nós somos deste mundo, nós somos desta terra.
Mas nós não devemos nos comportar como este mundo se comporta. Aleluia. Porque nós somos separados, nós somos de Cristo. Aleluia. E aqueles que são de Cristo têm que viver pelo Espírito. Glória a Deus. Sendo carne, nós temos que viver pelo Espírito. Glória a Deus. E meditando nesta palavra hoje, o Senhor me levou a imaginar, olha, poxa, eu em casa imaginando, olha, tá tão frio. E a minha cama, ela tá tão quente, cara, tá tão quentinha. Eu podia muito bem agora estar em casa ali, deitado, assistindo o que eu estava fazendo ali. Eu estava assistindo um jogo. Mas aí opa, hoje tem o culto lá. A Mayara colocou lá no grupo, olha, hoje tem o culto lá, a igreja na rua. Ou seja, isso, a mensagem que Deus colocou no meu coração foi, Ricardo, dizendo que este projeto não foi você que inventou este projeto. Esse projeto já estava no coração de Deus. Aleluia, Jesus. E Ele está te usando porque a gente vê aqui, ainda que nós estamos em pequeno número de pessoas aqui, mas a presença do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, Glória a Deus. eu estarei com eles. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a Ti, Pai. Aqui nós estamos fazendo o quê? A vontade do Espírito. Estamos matando a nossa carne. Nós estamos deixando o velho homem. Nós estamos deixando o desejo da nossa carne, que agora podia estar nós podíamos estar agora com um chocolate quente na mão. Podíamos estar agora debaixo do cobertor assistindo um filme, assistindo, sei lá, tá lá vidrado na Netflix assistindo algum filme, alguma série, mas não, nós estamos fazendo a vontade do Espírito. Aleluia. Esta noite. E eu creio que muitas pessoas aqui são evangelizadas, pessoas vão para casa aqui com uma palavra de Deus no coração. E esse projeto que Deus colocou no coração do Ricardo, eu creio que vai crescer muito, vai evoluir muito, porque isto veio do coração de Deus. Isso é um projeto maravilhoso. A gente sempre fala que a igreja ela é para isso, a igreja é isso, a igreja é fora. Nós temos que sair, levar o amor de Deus e levar a palavra do Senhor. Aleluia. Fazer a vontade do Espírito, fazer aquilo que o Espírito nos impulsiona a fazer. Aleluia. Porque se fosse a vontade da carne, eu jamais estaria aqui. Eu jamais estaria aqui, mas eu acho muito lindo. Eu já ouvi muito isso, o pastor dizendo, olha, um certo homem pegou 2 cachorros e pegou lá e alimentou um e deixou o outro sem alimentar. E o que ele fez? Ele pegou e colocou os 2 cachorros para brigar. Qual que venceu a luta? Aquele que estava mais alimentado. Ou seja, se nós estivéssemos alimentando a nossa carne, hoje nós não estaríamos aqui. Aleluia, Jesus. Nós estamos alimentando o nosso espírito prevalece sobre a carne. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós alimentamos o nosso espírito. Glória a Deus. Nós alimentamos Cristo dentro de nós, porque nós somos templo e morada dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, eu creio que aqui o Senhor vai levantar grandes obreiros, grandes homens na casa do Senhor, porque a igreja é isso. Hoje a gente vive num mundo onde a gente vê muita crítica no mundo evangélico, e crítica daqui, crítica dali, não. Nós somos separados, é para fazer a vontade dele, andar segundo o Espírito dele. Aleluia. E se vocês estão aqui nesta noite, porque vocês são separados, é porque vocês escolheram fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é essa, que nós fazemos o ID dele, levar o Evangelho a toda criatura, levar a palavra de Deus a toda criatura. Aleluia. Porque a palavra... Porque Deus ainda tem dado oportunidades para cada um de nós. Então, se você e eu ainda estamos com a oportunidade, estamos ouvindo ainda esse evangelho sendo pregado aos 4 cantos, pessoas falando nas praças, pessoas pregando na rua, pessoas pregando nas igrejas, pessoas pregando até no Congresso Nacional, pessoas pregando no Facebook, pessoas pregando no YouTube, pessoas pregando no Instagram, pessoas pregando em todos, no rádio, na televisão, em carros de sons, em todos os lugares. Sabe por quê? Porque Deus ainda é longânimo. Porque Deus ainda tem desejo de que todos alcancem a salvação. Então você é um privilegiado, porque você ainda está ouvindo a voz de Deus. O amor de Deus, ele ainda impera na nossa vida. E ele precisa que você aceite esse amor, porque o amor de Deus, ele é tão grande, ele alcança todos. Nós temos a capacidade de amar e odiar. Nós temos a capacidade de amar e deixar de amar. Mas Deus não. Deus, ele não é capaz de deixar de amar. Deus, ele só
permite que as pessoas sejam condenadas, não porque Deus quer ou porque Ele nos odeia, não. É por causa que Ele nos ama. E o amor de Deus não pode ir contra. Ele não se choca, o amor de Deus não se choca com o amor de Deus. É um amor que se completa. Então, por isso, por amar assim todos, é que Deus permite que as pessoas que não querem aceitar esse amor sejam condenadas. Então a misericórdia de Deus, ela nos faz saber que nós estamos sendo, Ele está nos dando oportunidades, mas se nós não quisermos, o amor de Deus ele é tão autossuficiente para nos permitir aceitar a condenação que está por vir. Mas se você aceitar o amor de Deus, se você aceitar, você pode verdadeiramente, você pode usufruir desse amor tão maravilhoso. Vamos lá. O significado de misericórdia, a definição. Vamos aqui para a definição, tá? Para você entender pela definição e pela etimologia do que é misericórdia. Definição. A palavra misericórdia vem do latim misericórdia e significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. No Salmos 23, que nós conhecemos muito bem, ele fala da misericórdia de Deus, porque bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Isso se chama também longanimidade. Então a longanimidade de Deus nos seguirão por todos os dias da nossa vida. A misericórdia do Senhor são as causas de nós continuarmos sendo, estarmos vivos, né? Porque Ele nos ama e ponto. Misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, verso 6. Misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem o sentido de entranhas. Essa questão etimológica da palavra, ela é muito poderosa, muito forte para nós entendermos qual é o significado da misericórdia. A misericórdia não é simplesmente, como eu disse, não é simplesmente uma falácia ou uma expressão de um sentimento. Não é apenas isso, não. É algo que sai das entranhas, algo que sai de dentro. É como se você está lá dentro e você retira aquilo para fora, para poder dar, para poder abençoar alguém. Então a misericórdia é isso. A palavra misericórdia no grego tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo. Não é simplesmente falar, gente, é algo que sai de dentro. O misericordioso, ele não precisa expressar. Ele não precisa falar: olha, eu tenho misericórdia de você, olha, eu preciso fazer alguma coisa porque eu tenho misericórdia das pessoas que estão passando necessidade. Não. Ele faz e pronto, porque aquilo está dentro dele, aquilo está no coração dele, está no íntimo dele, tá? Ele demonstra, ou ele mostra que ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longanimidade e benignidade. Salmo 103, verso 8. Essas são as qualidades morais de Deus. Quem se identifica com ele por meio do Espírito Santo deve manifestar tais qualidades morais. Gálatas 5, 22. Vamos lá, então vamos entender aqui a etimologia, tá? Então eu falei sobre aqui a definição, tá? E agora entendemos a definição e agora vamos entender a etimologia da palavra. A etimologia da palavra, gente, misericórdia, ela vem do latim. Então, a misericórdia, o termo misericórdia, ela é um termo que é do latim, tá? É latinizado. Então, ela vem do latim. Esse miserere, o significado dele é ter compaixão. E já o cordis, né? O cordis aqui é coração. Então, como ficaria isso numa expressão simples? Seria ter compaixão do coração. Ter compaixão do coração, sim, mas ficaria um pouquinho, né? Ficaria um pouquinho estranho essa expressão, ter compaixão do coração, tá?
Então, ó, ter capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Então, aquilo ele sai de dentro, então sai do profundo, sai da alma. Porque coração, na verdade, coração é um órgão, né? Um órgão que bombeia sangue. Então, os sentimentos eles não saem do coração. O coração é um órgão de bombeamento de sangue, então ele não tem sentimento. O coração não produz sentimento. O sentimento ele está no nosso intelecto, na nossa alma. Então, na verdade, esse ter compaixão é um estado de alma. É você sentir na alma compaixão do próximo. Então, esse termo miserere e mais cordes aqui é você sentir compaixão na alma da pessoa. Né? É o que aconteceu com Davi e Jonathan, quando eles se viram. O coração dos dois, o sentimento que eles sentiram foram como que se eles se ligassem, a alma dos dois se ligassem ali. Porque o sentimento que eles sentiram um para com o outro foi um sentimento muito forte, foi um sentimento de irmão, de pessoas que parece que já se conheciam há muito tempo. Então isso é você sentir misericórdia, quando aquilo sai de dentro do seu coração e você quer fazer pelaquela pessoa aquilo que você gostaria que ela também fizesse por você, ou que fizesse por você, porque é algo que sai de dentro. Então é algo recíproco, é uma reciprocidade. Então você vê que o que Jesus estava ensinando ali, quis ensinar para aquele doutor da lei, era a respeito de que ele tinha conhecimento da lei. Só que ele precisava entender a questão da lei na prática, porque muitas das vezes se conhece a lei, né? Se conhece a lei, mas não se pratica a lei, não se coloca a lei na prática. Então Jesus perguntou para ele, olha, dentro desse contexto, dessa parábola que eu te contei, quem foi o bom, quem foi quem praticou misericórdia para com aquele homem? Aí ele falou, olha, aquele que colocou o bom samaritano. E você vê que o homem foi tão, né, aquele doutor da lei foi tão injusto ainda, foi tão arrogante, né, no sentido assim que dá para nós entendermos, porque ele não expressa, né, o bom samaritano ou o samaritano. Ele não quis nem pronunciar o nome do samaritano, ou o nome daquele homem, ou aquela pessoa. Não, ele falou simplesmente, olha, aquele que agiu de misericórdia para com ele. Né? Ele fala, veja a pergunta de Jesus ao doutor da lei, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele homem? Né? Quem que foi que agiu de bondade para com ele? Qual dos três? Aí ele fala, olha, aquele que caiu nas mãos dos salteadores. O doutor da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus faz o mesmo, ou da mesma maneira. Então, ele estava tendo uma aula ali de como agir de misericórdia, como ser misericordioso na prática, não somente na lei. Porque na lei seria fácil, né? Você falar de misericórdia de boca para fora é muito fácil. Agora, quando se pratica misericórdia, é algo totalmente diferente. Tá? O terceiro ponto aqui, terceiro ponto, cuidado na prática das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus, que logicamente que tudo que nós fizermos, tudo que você praticar, você não pode fazer para o seu ganho próprio, porque hoje é o que tem feito, gente. Tem pessoas agindo com misericórdia, sendo misericordioso, mas somente para granjear para si uma imagem, para fazer a sua própria imagem. Nós vemos aí muitos vídeos, né, muitos youtubers aí fazendo obras sociais, fazendo vídeos aí mas na verdade aquilo está sendo feito alguma coisa? Está sendo feito alguma coisa, tal. Mas uma certa maioria das coisas que tem sido feita é mais para fazer a sua própria pé de meia, para fazer a sua própria imagem, para demonstrar a sua imagem de bonzinho. Mas na verdade muitas dessas coisas não têm sido obras de misericórdia, tem sido aquele jargão que Jesus falou, olha, você quer fazer o bem, você faça, mas a sua mão esquerda não precisa, o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber, e o que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Mas não, muitas pessoas têm feito
as suas obras sociais, doado, mas tem mostrado ali, tem demonstrado, olha aqui, ó, estou aqui, aí, tudo bem, para mostrar, né, que está fazendo obras sociais. Mas na verdade, gente, na verdade nós temos que ser misericordiosos, sim, mas nós não temos que aparecer, porque a nossa imagem não é importante. O importante é o amor de Deus que está em nossos corações. Então a igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. Ela precisa ter misericórdia na prática. Não somente no selfie, não somente na foto, não somente nas imagens ali no Facebook, no YouTube, no jornal. Não. Ela tem que ser misericordiosa todos os dias para que as pessoas possam alcançar a misericórdia de Deus. Aí. Amém? As obras de misericórdia são obras de amor, claro, com certeza. Temos que fazer por amor e não por interesse. Obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Então, gente, as obras, né, as obras dos salvos devem ser a expressão da nossa fé. Por que eu faço boas obras? Porque eu preciso, ou porque eu preciso mostrar alguma coisa? Não. Você faz boas obras por quê? Porque você tem fé, porque você pratica a fé, você tem convicção de que você é um salvo. Não para ser salvo. Ninguém faz, pelo menos o cristão verdadeiro, ele não faz obras para ser salvo. Ele faz obras porque ele é salvo. Você não pode fazer caridade para alcançar a vida eterna. Infelizmente, gente, os nossos irmãos católicos, né? Eles acham que obras de misericórdia salvam as pessoas. Olha, joga uma moedinha ali na caixinha da igreja, né? Joga ali no filactério ali na caixinha ali das ofertas, joga uma moeda, joga uma indulgência ali que você vai tirar a alma do seu parente do purgatório. Gente, obras de misericórdia não é para salvação. Obras de misericórdia é para ajudar ao próximo nas suas necessidades. A salvação, ela não se compra com obras. Salvação não caracteriza obras. A salvação, ela caracteriza uma vida em comunhão com o Pai. É uma vida de renúncia. É você aceitar o sacrifício de Cristo e permanecer nele. Permanecer crendo em Jesus. Então é isso que vai fazer com que você é salvo. A sua fé e a sua prática em Cristo, nas obras de Cristo, naquilo que Cristo ordenou que nós fizéssemos, que é andar na presença dele, obedecer às leis, os mandamentos, os preceitos. É isso que nos traz a salvação. Agora, obras, infelizmente, obras são obras. Obras é para ajudar os nossos irmãos nas suas necessidades. Amém? Conclusão. Não somos salvos pelas boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Mateus 5:16. Então, gente, ninguém é salvo porque está fazendo obras. Ninguém é salvo porque está fazendo obra. Você é salvo porque Jesus já morreu por você. Então que isso possa entrar no seu coração. Você é salvo porque Jesus morreu por você. Você não é salvo porque Maria, porque José, porque isso, porque aquilo. Não, você é salvo porque Jesus já decretou a sua salvação. Quando ele deu a sua vida, quando ele morreu e ressuscitou por nós. Então que nós possamos estar ligados nisso, amém? E que você possa ser abençoado por mais essa semana. E eu agradeço a sua presença, que você possa aprender a ser misericordioso. E outra coisa importante, a misericórdia, ela é um atributo do amor de Deus. Então a misericórdia é atributo do amor de Deus para conosco. Sem o atributo do amor de Deus, a misericórdia não nos alcançaria. Salmos 89 vai dizer: justiça e juízo são as bases do seu trono. Misericórdia e verdade vai adiante do seu rosto. Salmos 89, verso 14. Então, se você foi alcançado pela misericórdia,
porque o atributo de Deus, da bondade de Deus, nos alcançou. Amém? Então Deus abençoe. Até semana que vem, que você possa ser abençoado. E não se esqueça, gente, não se esqueça de praticar as boas obras e fazer aí, não para aparecer, mas fazer para que o nome do Senhor continue sendo engrandecido. Amém? Então não se esqueça, deixa aqui o seu comentário aqui na descrição, aqui bem no rodapé aqui do nosso vídeo. Deixa a sua inscrição aí, deixa o seu comentário, aperte aqui do ladinho aqui o like, deixa o seu like aí, tá bom? E semana que vem nós estaremos aqui para comentar mais uma lição de número 12, tá bom? A mordomia do cuidado com a terra. Olha, que bênção. Nós já estamos com as lições novas, tá? Já estamos com a lição nova e nós já estaremos apresentando aí logo a nova lição que está bem interessante para nós estudarmos aí. Amém? Então Deus abençoe você, que Deus possa continuar te guardando e te dando graça. Em nome de Jesus, fique conosco aí deixando sua participação. Fique na paz do Senhor Jesus.